Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia de conversar sobre vários assuntos bem importantes que estão na nossa agenda. Vamos falar de cesta básica, porque o preço da cesta básica caiu na maioria das capitais e a gente vai ver aí quanto é que está nesse preço de cesta básica, como foi a variação e quanto ainda consome do salário mínimo líquido. Mas não é só isso, a gente vai falar de Bolsa Família também. Vamos falar aí de... eu acho que aqui eu não vou conseguir arrumar, vamos ver se eu conseguir aqui. Vocês me avisem se ficar ruim, hein? Se começar a raspar meu cabelo, vocês me avisem. Aí a gente vai falar também de... Vamos falar de Bolsa Família, porque tem muita gente que acha que Bolsa Família é uma desculpa, que as pessoas querem ficar no Bolsa Família, mas já tem vários estudos que mostram o contrário, que mostram que a gente tem a saída dos jovens do Bolsa Família, dos jovens que começaram lá há 12 anos atrás no Bolsa Família e que hoje não permanecem no programa. Então, que foi realmente um trampolim para essas pessoas saírem dessa situação de necessidade ou de vulnerabilidade que precisasse de um programa como Bolsa Família. Então, a gente vai falar desse assunto também. E tem inflação por extrato de renda, que é um tema que eu gosto bastante porque ajuda a gente a entender como é que a inflação impacta diversas faixas de renda, diversos estratos de renda, porque a gente sabe que a inflação não pesa da mesma forma para todo mundo. Então ajuda a gente a entender também esse comportamento inflacionário e a gente vai repercutir isso com vocês hoje. Mas antes, vamos dar uma passada na nossa agenda, vamos ver o que a gente tem de indicador importante no dia de hoje, quem que fala, quem não fala, se alguém fala. Então já vamos descobrir com essa agenda de quinta-feira, porque às 8 horas da manhã na Turquia saiu decisão de política monetária. Para quem não sabe, a Turquia é o nosso maior rival no pódio dos juros reais. A gente está sempre brigando com a Turquia pelo primeiro, segundo lugar ali, né? A gente tem essa disputa dos maiores juros globais, reais, né? De forma aí realmente mundial. Então a gente compete de pertinho com a Turquia, que tem um problema inflacionário bastante grande, diferente aqui do nosso Brasilzão, que está inclusive com as projeções de inflação cada vez mais próximas da meta, mas até então nada de arrefecer Selic. A Turquia, que tem um grande problema de inflação, fica acima da gente e a gente só perde para ela. Então, hoje tem decisão de política monetária lá, já teve, na verdade, para ver se isso continua acontecendo. Será que a gente continua abaixo da Turquia? Será que vai ter alguém que vai passar na nossa frente? Vamos descobrir na próxima reunião do Copom. Às 8 horas da manhã, saiu o IPCS também da terceira quadricemana de outubro. Então, o IPCS é o IPC, Índice de Preços ao Consumidor Semanal, medido pela FGV. Então, hoje saiu o resultado da terceira quadricemana de outubro. Às 9h30, nos Estados Unidos, tem pedidos de auxílio-desemprego e os pedidos de auxílio continuados. Então, aqui até uma métrica semanal que tem sido utilizada para evitar surpresas no payroll, porque para quem lembra, teve um mês que o payroll veio muito abaixo do esperado, né, a criação de vagas e os empregos ali ficaram de uma forma muito discrepante do que tinha sido previsto. Isso porque não acompanhavam os pedidos de auxílio-desemprego de perto. Depois que isso aconteceu, os pedidos de auxílio-desemprego começaram a ganhar uma relevância um pouco maior, justamente para evitar surpresas com os dados de emprego lá nos Estados Unidos, que estão sendo tão utilizados para decisões também de política monetária e de juros no país. Às 9h30 da manhã tem o índice do Fed de Chicago, índice de atividade nacional de setembro. Então esse dado também já saiu lá nos Estados Unidos, mas não para por aí. A gente tem mais indicadores na agenda. Hoje também quem fala é o Jonathan Hall, ele discursa numa confederação da indústria britânica às 10 horas no Reino Unido. Então, um pronunciamento que muito provavelmente esteja acabando agora. Às 10h30 na Irlanda, quem falou foi o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane. Ele discursou em uma premiação em Dublin. E às 11 horas, agorinha, sai na zona do euro o índice de confiança do consumidor de outubro preliminar, até porque outubro ainda não acabou. Também agorinha saem as vendas de moradias usadas de setembro nos Estados Unidos
Então aqui para ver como é que está o setor imobiliário, quantas anda, né, o setor imobiliário nos Estados Unidos. Às 9h30 a gente começa a ter os índices de gerentes de compras preliminares sendo divulgados a começo pelo Japão, né? Então, PMI composto, de serviços e industrial já vai ser conhecido, claro, medida preliminar, porque o mês de outubro não acabou, é como se fosse uma prévia do PMI. Então aqui a gente começa pelo Japão com esse dado. E ainda tem a sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China, que vem acontecendo durante toda a semana e que há bastante expectativa pelos seus resultados. Então está todo mundo querendo saber o que vai sair de decisão, sobretudo econômica, dessa comissão e desse encontro do partido chinês, até porque você traz ali algumas expectativas de longo prazo. Então é um evento normalmente que tem o seu resultado bastante aguardado, mas ele leva quase aí uma semana de comitê, então deve continuar acontecendo até que a gente saiba o que vai ser decidido na China. Vamos falar de bolsa, vamos mudar aqui de assunto, vamos entender o que aconteceu ontem no nosso mercado, não só de bolsa, mas dólar, o que aconteceu no exterior também, porque foi um dia que o nosso Ibovespa foi para o positivo na contramão até de outros índices globais. Então vamos entender o que puxou o nosso Ibovespa para cima em um dia de cautela global, né? Foi um dia também de pouca diferença ali, né, entre os países emergentes em relação à moeda. Então os países emergentes acabaram tendo um comportamento em bloco em relação ao dólar, mas vamos entender aqui como é que foi o dia de ontem, porque foi um pouco atípico. Teve alta de dólar e teve ao mesmo tempo alta de bolsa. Não é o movimento mais comum. O movimento mais comum é alta de bolsa com queda de dólar, mas como eu falei, a gente teve um comportamento das moedas, de forma geral, indo na mesma direção. Então não havia nada ali que poderia descolar o Brasil desse movimento e por isso o dólar subiu no mesmo dia em que a bolsa subiu. O dólar fechou em 5,39 com alta de 0,14% e o Ibovespa subiu 0,55 e chegou a flertar com os 145 mil pontos. Inclusive atingiu o patamar, chegou muito próximo, né, inclusive no fechamento aqui, mas não sustentou o fôlego para manter os 145 mil pontos. E essa alta do Ibovespa, ela veio muito puxada pelas empresas ligadas às commodities que ontem tinham arrefecido, tinham recuado e levaram a bolsa para o terreno negativo. Ontem não, né? Antes de ontem, no dia de ontem, na quarta-feira, esse movimento virou, até porque a Vale puxou muito o Ibovespa para cima, tinha uma grande expectativa pelo resultado da Vale em relação à produção e foi o melhor resultado de produção da Vale em mais de 5 anos. Desde 2018 não havia um resultado tão bom da Vale e isso animou bastante os investidores e a Vale já começou a puxar o Ibovespa para o terreno positivo, até porque Vale é um grande peso do nosso índice, o maior individual do índice Bovespa. Então já começa com esse otimismo que contagia o setor de mineração e siderurgia. Mas não só isso, o petróleo ontem, petróleo que vem, né, numa oscilação bastante forte e além disso, né, numa queda mais recente acontecendo. Ontem o petróleo virou também, foi para o positivo, subiu mais de 2% nos mercados internacionais e isso deu fôlego para a Petrobras. Petrobras, que tinha caído no dia anterior, recuperou e trouxe sinais de recuperação e de fôlego ontem. Então as duas juntas, né, se a gente pegar Petrobras ordinária, preferencial e Vale, representam quase 1/3 da nossa bolsa. Se elas foram para o otimismo, elas não só trazem um contágio positivo para as demais ações, principalmente de mesmo setor, mas também levam a bolsa para o terreno positivo por conta do peso das commodities no índice. Além disso, não foi um dia ruim para bancos, que também tem um peso maior no Ibovespa. Então a gente tem um movimento bastante puxado por commodities, por empresas ligadas às commodities. Isso não aconteceu lá fora. Vocês podem ver que o S&P 500 e o Nasdaq caíram ontem, né? Caiu 0,53 o S&P 500 e quase 1%, aí 0,93% o Nasdaq. Por que é que isso aconteceu? Ainda existe todo aquele sentimento de cautela em relação aos Estados Unidos, tem uma série de questões ali
envolvendo inclusive o setor financeiro, uma desconfiança em relação ao setor financeiro dos Estados Unidos. A questão da paralisação ainda não está completamente resolvida e ainda tem as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Então, tudo isso aumenta o sentimento de cautela. Como aqui no Brasil a gente teve um movimento puxado por commodities, lá nos Estados Unidos o movimento foi outro. Por isso que nossa bolsa acabou se descolando. E mesmo com um dia de alta puxada, né, pelas commodities, o dólar não acompanhou caindo. Ele ficou em alta justamente por esse fortalecimento do dólar, tanto frente aos pares, quanto às moedas emergentes e de países exportadores de commodities. Então, a cautela e a incerteza dominou a ponto de que não poderia ir, o fôlego das commodities não seria suficiente para reverter a alta do dólar. E foi isso que aconteceu. O movimento global foi mais forte e acabou levando as bolsas, as moedas emergentes, para o terreno positivo e com o fortalecimento do dólar. Então, a gente não conseguiu se desvencilhar disso, mas aqui o movimento positivo da bolsa aconteceu junto e concomitantemente. Agora vamos vir para o Brasilzão e falar de um assunto bem importante, porque o que tem de gente que fala besteira sobre esse assunto não está escrito. É um assunto que normalmente quem opina não entende e não entende qual é a característica desse programa, que é o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda e quando a gente fala de programas de transferência de renda em um país, como é o caso do Bolsa Família, esse Bolsa Família, ele tem efeitos na economia. Você não dá, né, você não faz essa transferência de renda, você não traz esse auxílio, essa assistência a essas famílias e esse dinheiro fica parado. Esse dinheiro gira. Né? Esse é o primeiro ponto que normalmente as pessoas esquecem quando falam besteira sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele tem um efeito multiplicador. Então, a cada dólar que se gasta no Bolsa Família, ele traz um multiplicador para a economia. Inclusive, tem vários estudos bem interessantes em relação a isso. Tem estudos até da FGV que falam sobre esse efeito multiplicador do Bolsa Família. Então, quando você coloca $1, ou se a gente quiser falar em reais também, você coloca ali $1 ou R$1 no Bolsa Família, isso traz um efeito positivo para a economia na outra ponta, porque essa pessoa vai gastar provavelmente tudo o que ela ganha. Quando ela gasta, ela também gera renda para outras pessoas, ela também gera movimento positivo na economia, aumento de renda de outras pessoas também vão gerar esse gasto e a gente vai multiplicando esse efeito na economia. É isso que a gente chama de efeito multiplicador. E o Bolsa Família tem muito essa característica, justamente por ser um programa de transferência de renda para pessoas que precisam desse benefício para gastar realmente num mercadinho, para comprar alguma coisa ali que precisa. Então, esse dinheiro vai para o comércio, ele vai ali pagar uma conta e isso vai gerando efeito na economia. E muita gente esquece disso, né? Vê como se fosse só um programa de transferência de renda que não gera nada de bom, que é só custo. E isso é uma balela. Então, o que tem de gente que ataca o Bolsa Família por esse ponto já não está escrito. Além disso, muita gente ataca o Bolsa Família porque fala que aí a gente vê de tudo, né? Nem quero reproduzir, mas que é escola de gente desocupada, que é para deixar essas pessoas ali sem trabalhar, porque quem escolhe receber benefício não quer trabalhar. E aí a gente tem que começar a pensar de forma um pouco crítica, né? Que salário que está sendo oferecido para uma pessoa que faz com que ela não queira trabalhar recebendo um auxílio, um benefício. Esse é o primeiro ponto. Será que é um trabalho tão precário e tão ruim em qualidade, não só de trabalho, mas de salário, que não faz, né, não consegue competir com um benefício do governo? Mas não é por aí, né? Tem muita gente do Bolsa Família assim, que inclusive agora com as mudanças de regra, estão aí nessa transição de sair do Bolsa Família para o mercado de trabalho, mas mais que isso. O que a matéria mostra para a gente é muito interessante, porque ela pega o raio-x e a trajetória das primeiras pessoas que começaram a receber o Bolsa Família há 12 anos. Então, pegam os jovens, né, do Bolsa Família, como é que eles estão hoje. E muitos conseguiram sair daquela situação de dependência, necessidade, vulnerabilidade
de um benefício social. Então, não precisam mais do Bolsa Família, conseguiram sair do programa, porque foi um trampolim mesmo, foi uma alavanca para a pessoa sair da situação que ela estava. E a gente até preparou alguns gráficos aqui para vocês, para mostrar, né, que muito que se fala do Bolsa Família não é verdade. Então, aqui é o tempo de exposição ao Bolsa Família, 10% ficou até 2 anos no programa, de 27,6% das pessoas ficaram aqui entre 3 e 5 anos no programa e 62% ficaram entre 6 e 8 anos. Então, ficaram expostos aí ao Bolsa Família durante esse período. Mas o mais interessante aqui, né, é quando elas saem do programa, porque a maior parte das pessoas saiu do programa e inclusive do CadÚnico, porque quando a gente fala que 65% dos beneficiários do Bolsa Família saíram ali do programa, alguns ainda ficaram no CadÚnico, a gente está somando os dois. Mas vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar esse gráfico. Eu acho que o gráfico era o anterior, não era? Mas vamos colocar aqui para o pessoal de casa acompanhar o segundo gráfico do Bolsa Família, que é justamente esse mesmo. Jovens beneficiários que começaram a receber lá em 2012 e agora foram ver a situação em 2024. Era esse que eu estava falando. 33,5% ainda permanecem no Bolsa Família depois dos 12 anos. 17,6% estão no CadÚnico ainda, estão no Cadastro Único, mas já não recebem mais o Bolsa Família, já conseguiram sair dessa situação de receber um benefício. 48,9% desses jovens do Bolsa Família que estavam lá em 2012 e agora em 2024, então quase metade, quase 50% aqui, 48,9%, saíram, estão fora do CadÚnico. Então saíram tanto do CadÚnico como do Bolsa Família. Conseguiram mudar ali o seu patamar de renda, mas isso sozinho não consegue. É uma rota de saída, ajuda bastante, mas sozinho ainda não consegue tirar todas essas famílias da situação. Precisa de outras mudanças estruturais para que elas consigam, de fato, ter uma mobilidade social, que é o que o estudo indica aqui. Mas já é uma excelente notícia saber que 50% dos jovens que recebiam Bolsa Família lá atrás já não dependem mais do programa. E eu acho que isso quebra muito aquele mito que se tem de dependência do Bolsa Família, que a pessoa entra no Bolsa Família para ficar dependente daquilo, que não quer sair, que quer continuar recebendo benefício. Ninguém quer receber benefício porque quer, né? Ninguém quer estar nessa situação porque gosta. Então, a pessoa consegue mudar, inclusive, de vida, inclusive com estudos, né? Tem muitos estudos também em relação a isso, de como a pessoa continua na trajetória ali estudando para conseguir sair do Bolsa Família. Então, esse raio-x de quem recebeu o Bolsa Família é muito interessante. Eu até queria ver se eu tinha aqui um dado bem legal que tem em relação a isso, mas acho que não está aqui disponível na notícia, mas no estudo completo tá. São justamente os coeficientes ali. O que faz a pessoa sair do Bolsa Família ou não? O que tem a maior probabilidade de tirar a pessoa do Bolsa Família? E isso é muito interessante. Eu vou ver até se eu consigo abrir aqui para passar para vocês. Acho que eu não vou conseguir agora, mas depois eu pego, em outra ocasião que a gente for falar de Bolsa Família, eu pego e mostro o que tem a maior ali contribuição na saída das pessoas que recebiam o benefício e deixam de receber. Mas a escolaridade, a continuidade do estudo é uma delas. E a gente vê um monte de coach por aí falando que a gente não tem que estudar, não tem que fazer faculdade, não tem que terminar os estudos. Tem sim, né, que terminar os estudos, e isso é um fator determinante também, junto a outros programas sociais que unidos vão fazer com que a pessoa consiga ter uma mudança de vida e não dependa mais de uma assistência governamental. E aí eu fico sempre muito brava quando as pessoas tentam falar que está nessa situação porque quer, recebe Bolsa Família porque não quer trabalhar. Tudo isso é muito fácil de desmontar quando a gente pega dados que fazem realmente estudos sérios sobre o programa Bolsa Família,
que fez uma diferença em pelo menos 65% das pessoas que começaram recebendo benefício lá atrás. Então, acho que a gente pode falar que o Bolsa Família é sim um programa de sucesso e que não é escola de ninguém que não quer trabalhar, não é nada disso que se pinta quando se tenta falar de Bolsa Família. Quem fala de Bolsa Família e fala essas coisas não conhece o programa, não conhece as características do programa e nem ali essa mobilidade que existe, essas possibilidades de saída, que não só de um programa, mas de vários programas sociais juntos conseguem fazer diferença na vida das pessoas. E economia também é isso. A economia não é ficar falando se a bolsa subiu ou se a bolsa caiu. É que eu acho que se a gente colocar em coeficiente log odds, né, eu não falei por conta disso, porque eu acho que é mais difícil de explicar, mas aqui são coeficientes da estatística que mostram, né, o que é determinante na probabilidade para tirar uma pessoa, para que ela saia do CAD único ou permaneça. Então, a gente faz uma série de regressões logísticas, chega nessa probabilidade ou nesse coeficiente que contribui para que a pessoa saia, e aí a gente tem todos esses coeficientes. Então, por exemplo, renda per capita, número de moradores, abastecimento de água, esgoto, tudo isso ali vai ter um peso e vai ser determinante na saída. Depois eu pego isso e deixo de uma forma mais amigável para que vocês em casa consigam, inclusive, usar isso de argumento para quem, né, tenta refutar aí e falar besteira sobre o Bolsa Família. Vamos falar de um outro assunto que também tem bastante a ver com o nosso bolso e com as nossas vidas, que é a cesta básica. A cesta básica caiu em setembro em 22 capitais. Então o Diese ele faz ali uma análise de mais capitais agora, né? Antes o Diese via 17 capitais, hoje vê muito mais capitais. Olha ali muito mais cidades e capitais aqui brasileiras para fazer o estudo da cesta básica. E a gente sempre separa as 5 mais caras e as 5 mais baratas do país e a média para mostrar para vocês como é que está esse retrato da cesta básica. O importante é que a cesta básica caiu. A cesta básica recuou em 22 capitais, o que mostra que a inflação de alimentos ela está começando a arrefecer. Quem assiste o programa aqui com mais frequência sabe que a gente tem uma inflação de alimentos em queda em vários itens principais ali de cesta básica e que isso está também arrefecendo o bolso do trabalhador, porque a gente ia falar de extrato de renda, mas não vai dar tempo, os alimentos pesam mais para quem tem menores rendas. Então esse alívio, ele é muito bem-vindo no bolso de todo mundo, afinal a alimentação acaba consumindo bastante da nossa renda e a gente consegue ver isso no estudo do Diese. As cestas básicas, elas ainda estão com um valor alto, mas elas não estão subindo mais como estavam antes. Porque a grande questão é, as cestas básicas estavam com um valor alto, principalmente as mais caras, e com mais aceleração. Então, mês após mês, elas ficavam mais caras porque a variação era positiva, então os preços aumentavam. Agora, a gente ainda tem cestas básicas com patamares altos de valor, mas não está avançando como antes, não está no mesmo ritmo. Então, vamos ver como é que ficam os preços das cestas básicas nas capitais que a gente selecionou, que são justamente as maiores, e as menores aqui, a média do Brasil. Quem que fica acima da média aqui? Com a cesta básica mais cara do Brasil é a de São Paulo, está com uma variação acumulada de 6,28% em 12 meses, mas teve queda de 1,01% nesse mês agora de setembro, que é o que está sendo medido pelo Diese. Porto Alegre teve variação de 0,04, acumula 7,31. Vou pegar aqui uma que esteja abaixo da média, só para a gente fazer um exercício. Recife, queda de 2,10, com acumulado de 15,06. E era aqui que eu queria chegar, porque muita gente acha que inflação é a coisa tá cara ou barata. Ah, então tá caro, tá inflacionando, tá barato, não tá inflacionando. E não é assim que a gente vê inflação. Inflação é variação de preço. Então, você pega o preço num mês, mede o preço no outro e vê o quanto variou. Quando a gente pega o exemplo de São Paulo, eu acho que é muito bom porque ela é a cesta básica mais cara do país hoje. Mas ela não tem a variação acumulada mais alta. Ela tem uma variação acumulada de 6,28, enquanto o Recife, que está entre as mais baratas, está com uma variação acumulada de 15,06.
Então, não necessariamente, né, a inflação mostra se aquilo está caro ou barato. Mostra que, por exemplo, a cesta básica de São Paulo é mais cara, em alguns momentos ela teve uma aceleração inflacionária maior, inclusive, mas agora não é o cenário dela, ela está caindo e nem está com um acumulado tão alto em relação às mais baratas aqui. Mas ela continua cara, continua a mais cara do país. Se a gente pega Recife, é outra história, ela está abaixo da média no preço, mas está com um acumulado de 15,06. Mas mesmo subindo 15,06 nos últimos 12 meses, ela ainda não é das mais caras. Vamos só colocar o próximo quadro para o pessoal de casa entender o que eu estou falando, porque tem o preço da cesta básica. Então, uma cesta básica em São Paulo custa R$ 842,26 e hoje consome 60% do salário mínimo líquido. Então, imagina que uma pessoa que mora em São Paulo, 60% da renda dela, se ela ganha um salário mínimo, vai para comprar cesta básica. Sobra 40% para ela fazer tudo o que ela tem que fazer, pagar conta, aluguel, pagar botijão do gás, transporte, ter algum lazer, porque né, tem que ter algum lazer. Então, a gente vê que a cesta básica, quando ela consome muito da renda, e por isso que a inflação de alimentos é tão problemática, ela pesa mais na renda do trabalhador, pesa mais entre as rendas mais baixas e ainda começa a consumir o orçamento e não deixar para o restante. E aí a gente tem um problema, né, de inflação de alimentos, que a gente também está falando de alimentação, que deveria ser o básico que a gente tem acesso. Então, aqui uma cesta básica mais cara pega 60% do salário, enquanto vou pegar de Recife, que a gente estava usando de exemplo, R$ 615,00 e 44% do salário mínimo aí arredondando. Então, isso mostra, né, justamente essa relação da inflação. Agora, imagina, você mora em São Paulo e gasta 60% do salário mínimo com cesta básica. O que vai sobrar para você pagar uma conta de luz que também está aumentando de preço? E isso é assunto, já vou deixar o gancho para amanhã, a gente fala de uma coisa e de outra, porque agora eu quero chamar vocês para assistir o nosso documentário do Herzog, que vai passar aqui. Então, icl.com.br/Herzog, você consegue o ingresso para assistir o nosso documentário que vai passar na quinta-feira, dia 23 de outubro, também conhecido como hoje. Então, vocês corram lá e já garantam o ingresso, porque dá tempo, né? O Herzog aí faz 50 anos do assassinato do jornalismo não, né? Mas do jornalista esse ano, então a gente vai exibir esse documentário do ICL para vocês de graça, mas precisa pegar o ingresso em icl.com.br/Herzog. Corre lá, já garante o ingresso e hoje tem cineminha para vocês. Agora vocês ficam com os nossos vizinhos de cima, com o Rolê ICL, porque hoje tem trio, tem Guga Noblar, William De Luca e Sarazara, eles já estão a postos para receber vocês. Eu fico por aqui, mas amanhã a gente volta para falar de inflação por extrato de renda e amanhã sai o IPCA 15, então a gente já tem ali, né, uma ideia do que vai penalizar nosso bolso em outubro, pelo menos na metade do mês. Um beijão e até lá, pessoal. Comecei a ouvir os gritos do lado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da alinhadura do Exército de 75, que desagou Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.